Alô, meus amigos, saudações alvinegras e um abraço para você que está nos acompanhando nesse exato momento aqui no canal do Baixada Esporte, transmitido pelo YouTube para todo o Brasil e para o mundo inteiro, onde temos as notícias do Santos direto da Vila, direto do CT Rei Pelé, trazendo sempre as principais informações do time do Santos. E você nos acompanhando sempre, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. E já gostaria de antemão de pedir aquele like para que a gente possa crescer cada vez mais o nosso canal. E você que ainda não fez a inscrição, aproveite a oportunidade agora, porque no mês de dezembro vamos fazer muitos sorteios de camisas e outros produtos licenciados do Santos Futebol Clube. Você numa dessa pode ser o grande contemplado, tá bom? Então vamos atualizar as últimas informações do Santos. A diretoria continua num sigilo total com relação às informações, às notícias, às especulações, possibilidade de contratações nesse exato momento. A gente começa a analisar o que está acontecendo no mercado do futebol, tudo parado, né? Porque a Copa do Mundo deu aquela estancada no mercado, jogadores de férias e os dirigentes do Santos monitorando alguns jogadores para reforçar a equipe para 2023. O técnico Odair Hellmann continua no Catar, acompanhando os jogos da seleção brasileira e também a Copa do Mundo, analisando tudo aquilo que ele está observando das novas técnicas que o pessoal está usando, né, para tentar se aperfeiçoar cada vez mais. Em contrapartida, aqui no Brasil, Falcão e a comissão técnica estão trabalhando, monitorando alguns jogadores para que o Peixe possa contratar e aí sim reforçar o time da Vila. O presidente Andrés Rueda continua sendo o homem das finanças, o homem que é o executivo de futebol, porque é ele que contrata a partir de agora. As indicações acontecem da comissão técnica e também do coordenador de futebol, Paulo Roberto Falcão, e quem bate o martelo atrás das contratações é evidentemente o presidente Andrés Rueda, que está atento ao mercado também. Quer dizer, atento ao mercado em termos, né? Porque a gente sabe que as especulações estão muito fortes nesse exato momento. Mas o que a gente tem de notícias é que o presidente está mantendo contato, sim, e está tentando viabilizar algumas contratações a pedido do técnico Odair Hellmann. A gente já sabe que o Santos pretende contratar pelo menos um lateral direito, mas a ideia é 2 laterais, que o Santos está com dificuldade naquele setor, contratar mais um zagueiro central. Esse jogador, a diretoria está monitorando um atleta jovem, né, de apenas 21 anos de idade, que a gente sabe que está com grande potencial, que é o Joaquim, um jogador que se destacou aqui no futebol do interior, hoje está na equipe do Cuiabá, e o Santos está monitorando o jogador, como também o seu próprio lateral direito. Mas existe a possibilidade da equipe ainda buscar outros jogadores no mercado além desse zagueiro. Existe também a necessidade de um volante, né? Muita gente falando do retorno do Alisson, que está fazendo tratamento intensivo no CT Rei Pelé. O Santos tem ainda a condição de tê-lo de volta, né? Porque o Alisson acabou se machucando, acabou ficando fora da sua equipe, voltou para o Brasil, e numa dessas o Santos pode reintegrá-lo aí, fazer um esquema com ele de novo, mas até agora só especulação. Muita gente fala que ele pode retornar, outros falam que o Santos não tem interesse. Enfim, vamos aguardar o que vai acontecer com o jogador Alisson. Para o meio campo, também o Santos necessita de um meia, e foi indicação do Hellmann a possibilidade de se buscar um meia no futebol argentino e também no futebol colombiano, e a possibilidade de mais um atacante. São jogadores que o Santos está precisando. Mas vamos falar especificamente de um volante. Um volante que já jogou no time da Vila e foi monitorado nesses últimos dias, que é o caso do Jean Lucas, que estreou em uma competição internacional continental, partida pela Copa Libertadores em 2018 contra o River Plate, no Estádio Monumental de Nunes, quando ele era jogador da equipe do Flamengo. E aí, rapaz, em fevereiro de 2019, o Santos acabou acertando a contratação dele por empréstimo, e vocês se recordam bem, quando o Santos vendeu o Bruno Henrique para o Flamengo por 23 milhões de reais, o Flamengo colocou o jogador Jean Lucas como empréstimo no Santos, a pedido até do Sampaoli, porque quem pediu a contratação
do Jean Lucas para o Santos foi o Sampaoli naquela oportunidade. O Sampaoli vinha monitorando esse jogador e aí o Santos conseguiu isso empréstimo. Só que acontece o seguinte, né? O Santos acabou recebendo o jogador por empréstimo, mas não colocou no contrato que o Santos fez com o Flamengo aquela cláusula de vitrine, né? Que o Santos poderia ter faturado uma grana. Porque o Flamengo já tinha dito claramente que o Santos ele ia ficar um período no Santos, que a ideia do Flamengo era vendê-lo. E foi o que aconteceu. O Santos acabou ficando com o menino durante 4 meses, ele se destacou no Santos, se destacou no time do Sampaoli, só que o Flamengo acabou acertando com o Lyon e vendeu o jogador para a equipe francesa. Foi embora e o Santos não ganhou absolutamente nada. Jogou no Lyon, no Brest e atualmente pertence à equipe do Mônaco, o Monaco. O Santos não ganhou nada e o Monaco pagou para ter agora o jogador Jean Lucas a bagatela de 72 milhões de reais. Bom, qual é o problema e qual é o assunto principal? A diretoria do Santos já entrou em contato com o procurador do Jean Lucas, o empresário Eduardo Uran. Por sinal, nós conversamos com o Uran e ele deixou claro o seguinte: o Jean Lucas tem contrato com o Mônaco, ou o Monaco, e ele quer permanecer na Europa. A princípio é essa a cabeça do jogador. Por quê? Porque ele disse que só sairia da Europa agora se tivesse um grande projeto para ele aqui no Brasil. Se alguma equipe fizesse um projeto que desse a ele a condição de crescer e um dia servir a seleção brasileira. Lá na França ele vem não sendo utilizado, ele não está sendo utilizado pelo Monaco e ele fica de fora do time. Quer dizer, é um jogador também que ganha muito bem, mas não aparece. Então, já tiveram alguns clubes brasileiros interessados nele. Dentre eles, o Inter de Porto Alegre. O Internacional também contactou o Eduardo, ele mesmo afirmou que o Inter acabou fazendo uma proposta, mas naquele momento o Jean não aceitou. E agora veio o Santos. O Santos acabou fazendo uma proposta, não para comprar o jogador, mas para tentar tirá-lo lá do Mônaco por empréstimo, para valorizar o atleta aqui, colocar ele na vitrine de novo, o Santos fazer um contrato com o Mônaco e aí ele poder jogar aqui no Brasil. Seria uma tentativa de recuperar o jogador que não está sendo utilizado. Agora, resta saber qual é a cabeça, não do empresário, porque para o empresário o que interessa é o jogador estar contente, estar feliz. E o Jean, quando esteve aqui em Santos, ele disse que se sentiu muito bem no Clube da Vila, é agradecido porque aqui, a partir do Santos é que ele foi para a Europa e hoje ele está atuando no mercado europeu. Então pode ser que exista a possibilidade muito grande dele poder vir por empréstimo. Agora a diretoria vai ter que primeiro acertar a situação com o Monaco para depois acertar com o Jean Lucas. Porque não adianta nada você querer o jogador fala, legal, vou ficar, eu quero jogar no Santos e tal. Mas aí o Monaco, como é que vai fazer? Eles pagaram 72 milhões pelo atleta. Pode emprestar? Até pode, porque se ele não está sendo utilizado, para a equipe francesa é uma boa, ele está em evidência ainda aqui no Brasil. Mas a diretoria está atenta, já conversou então com o empresário, o Eduardo Uran, e a expectativa agora é aguardar para ver o desfecho dessa novela. A pedido até do Odair Helman e da comissão técnica que hoje está trabalhando no Santos, eles fizeram esse monitoramento e viram claramente que o próprio Jean está lá, solto, livre, e numa dessa pode ser contratado. Assim que está acontecendo com outros jogadores. Outros jogadores que estão atuando na Europa e que a gente não tem noção hoje quem são esses jogadores que o Odair Helman está monitorando lá, porque a comissão técnica do Santos está atento a vários jogadores que estão atuando no mercado europeu e estão lá no ostracismo, quer dizer, foram para lá, são bons jogadores, mas não estão atuando nas equipes, não se adaptaram bem, estão com um contrato longo e o time do Santos está monitorando esses jogadores para tentar a contratação de um deles, tá bom? Qualquer informação que pintar aqui no time da Vila, pode ter certeza que eu estarei de volta trazendo tudo para vocês. E vamos torcer para que pelo menos no início de dezembro, já a partir do primeiro dia de dezembro, o Santos já possa anunciar aí pelo menos 2 ou 3 contratações, porque até o dia 14 o Santos tem um período para montagem do time,
porque aí sim começa a pré-temporada visando a estreia no Campeonato Paulista contra o time do Mirassol no dia 15 de janeiro, tá bom? As informações do time da Vila, direto da Baixada Santista. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, um ótimo final de semana e até logo mais. Tchau!